Vamos agora fazer uma nova análise bivariada de uma variável quanti versus uma quali, mas em que não vamos detectar relação entre ambas. Por exemplo, será que a idade é influenciada pelo facto de fumar ou não? Ou pelo contrário, se o facto de fumar ou não é influenciado pela idade? Uma é qualitativa, que é se fuma ou não, e a outra é quantitativa, que é a idade. O caminho é o mesmo de há pouco, estatísticas descritivas Explore. Colocamos a variável quanti na lista das dependentes, que já está feito, e colocamos a variável quali na lista dos fatores. O resto também já está feito, ou seja, desligar o tronco e folha, pelo que basta fazer OK para surgir a informação pedida. Logo em primeiro lugar, no número de casos processados, nós vemos que os dois grupos já não são assim tão equilibrados como há pouco. Já há apenas 7 mulheres que afirmam fumar. Portanto, este grupo das que sim fumam é pouco representativo em relação às demais. Mas mesmo assim, podemos comparar que a média de idades de quem fuma são cerca de 30 anos e a média de idades de quem não fuma são 28,7. Portanto, esta diferença de cerca de um ano apenas não é suficiente para se afirmar que as duas variáveis estão relacionadas. Portanto, é indiferente a idade da mulher para ela decidir fumar ou não fumar. Nos gráficos também vemos que a mediana está ao mesmo nível, tanto nas que fumam como nas que não fumam, ou seja, uma mediana de 29 anos para ambos os grupos, pelo que aqui o comentário óbvio seria que a decisão de fumar não é influenciada pela idade com que a pessoa o faz. Vou então apagar este ramo e vou agora fazer uma nova análise, mas neste caso para ver se a idade estará relacionada com a obesidade. Portanto, uma variável que é também do tipo sim ou não, qualitativa, portanto, contra a variável idade, que é quantitativa. Então, vou de novo ao comando Explore, retiro a variável qualitativa dos fatores e introduzo se a grávida é obesa ou não antes de engravidar. Ao fazer OK, surge então a caixa de que aqui já há uma distribuição mais ou menos equilibrada dos dois grupos, 26 não obesas contra 23 obesas. Vou esconder esta caixa. Aqui vou mudar a disposição da vertical para a horizontal, duplo clique e arrasto as estatísticas das linhas para a coluna, clicando no branco, e de seguida tenho o gráfico de extremos e quartis, onde já vejo que esta distribuição não será simétrica. Aqui a mediana até está mais ou menos equidistante dos dois quartis, mas não está equidistante dos dois extremos, mínimo e máximo. A própria presença de outliers leva a concluir que provavelmente isto não será simétrico, porque os valores extremos, os valores muito baixos ou muito altos, vão fazer com que a simetria seja afetada. E aqui também a mediana do grupo das obesas está mais encostada ao terceiro quartil do que ao primeiro quartil. Portanto, tudo isto são indicadores de que esta distribuição não será simétrica, as idades em cada um dos grupos. Então, já não vou comparar as médias como fiz há pouco, mas sim as medianas. Isto chega à conclusão que 32 anos é a mediana das idades de quem é obesa, portanto, mais velhas do que as não obesas, que têm apenas 26 anos de mediana. Daqui o comentário óbvio é a idade influencia o facto da mulher ter um peso acima do normal, ter obesidade. Vou então colocar esse comentário óbvio, não sem antes mudar aqui o nome do ramo no painel de navegação. Portanto, tabela de médias mais gráfico de extremos e quartis da obesidade pela idade. E agora que a obesidade é influenciada pela idade das mulheres, as grávidas obesas são mais velhas do que as mulheres não obesas, cerca de 6 anos em mediana, porque foi a diferença dos 26 para os 32 anos. Em termos de comentário de pormenor, a presença de outliers e o facto de a mediana do gráfico da direita, principalmente, não estarem equidistantes dos quartis, leva-nos a concluir que a idade não tem uma distribuição simétrica. Como tal, vamos comparar os grupos através das respectivas medianas e amplitudes interquartílicas. Então, as 23 mulheres obesas têm uma mediana mais elevada, 32 anos, enquanto que as 26 não obesas têm apenas 26 anos de mediana. Portanto, esta diferença de 6 anos parece-me relevante para afirmar que há relação. Já na variação, as idades das não obesas variam mais, portanto, 8 anos de amplitude interquartílica, do que as idades das obesas, 6 anos. Isso vê-se aqui no gráfico, que é mais alongado do lado esquerdo, mas vê-se também aqui na tabela, em que a amplitude interquartílica são 8 contra 6 anos. Quanto aos outliers, vemos que existem dois moderados, portanto círculos e não asteriscos. No grupo das não obesas ele é superior, portanto uma pessoa muito mais velha do que seria de esperar, e no grupo das obesas um inferior, uma pessoa muito mais nova do que seria de esperar. Esses outliers contrariam a tendência de que quanto mais velhas, mais obesas, porque a minha mais velha, que tem 43 anos, está aqui em cima, está no grupo das não obesas, e uma das mais novas, que é esta aqui, portanto não é a mais nova porque esta aqui é a mais nova, mas uma das mais novas, que tem 20 anos apenas, é obesa. Já agora, e isto mostra alguma personalização que podíamos fazer a este gráfico. Se eu quiser, em vez do número 9 e do número 30, que são as posições na base de dados onde aparecem estas mulheres, portanto o número 9 seria esta pessoa, né?
Se eu quiser ter o nome delas, por exemplo, ou se eu quiser saber se elas são primíparas ou não, uma vez que vimos lá em cima que a paridade influenciava o peso, eu posso refazer o gráfico, aqui há a lista das mais recentes, o último comando, que é o Explore, e posso pedir para que neste terceiro campo, que não é tão importante como os outros dois, para identificar os casos por uma terceira variável, por exemplo, pelo nome da grávida, e já saberia que a Karina Pinto é a mulher que contraria a tendência, é a mais velha de todas e, no entanto, não é obesa, e a Cátia Beguinho também contraria esta tendência porque está no grupo das obesas, mas não é assim tão velha quanto isso, só tem 20 anos. Tem quem diz o nome, diz outra variável qualquer qualitativa. Aqui só podem ir variáveis qualitativas. Em suma, vimos que para descrever a relação entre uma variável qualitativa com outra quantitativa, precisamos de apresentar uma tabela de médias e um gráfico de extremos e quartis. E que no SPSS isso consegue-se primeiro indo ao menu Analyze, Descriptive Statistics, comando Explore. Depois temos que passar da lista de todas as variáveis, portanto da esquerda para a direita, a variável quantitativa para a caixa Dependent List, sempre. E passar a variável qualitativa para a caixa Factor List. Se trocarmos a ordem, não vai funcionar, vão ser apresentadas tabelas e gráficos que não fazem sentido. Depois, no botão Plots, antes de fazer OK, convém desligar o diagrama de tronco e folha, Stem and Leaf, e, eventualmente, se preferir, quando aparecerem os resultados, mudar a disposição da tabela de médias, em vez de estar na vertical, passar a estar na horizontal. Através de um duplo clique, mover as estatísticas da linha para a coluna. Mais tarde, quando virmos o módulo sobre como automatizar a análise com recurso aos comandos de sintaxe do SPSS, veremos uma alternativa aos menus para obter estas mesmas tabelas e gráficos. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts. Estamos na segunda etapa da fase empírica, analisar os dados, se bem que os comentários que fizemos, de óbvio e de pormenor, também já fazem parte da interpretação dos resultados, a terceira etapa. E neste caso, vimos a primeira análise da estatística descritiva bivariada, mais concretamente quando se cruza uma variável qualitativa com outra quantitativa.